Isso aqui. Atalhos, acelerando a sua produção, tá? Quando a gente não sabe usar qualquer programa que seja, tá? Não é só o Photoshop, mas sempre que a gente tem que vir aqui, escolher o que a gente quer fazer, a gente gasta um certo tempo, tá? Então, vou criar aqui um arquivo, por exemplo, arquivo novo. File, new, 1920, ok, beleza. Criei um arquivo novo, né? Sendo que eu posso fazer Ctrl N, Enter, já criei um arquivo novo. Vocês percebem a velocidade de atalho, tá? Eu já falei isso em outras lives, aulas. Antigamente eu era o hacker dos atalhos. Aí você vai ficando meio velho, você fala assim, cansei. Então eu uso os básicos, mas tudo que eu fazia, eu sabia os atalhos, porque ajuda bastante na produção, tá? Então, é o que eu falei, né? Eu vou lá no arquivo novo, já dei aqui Ctrl N, pum, escolhi e já era. Então, vocês se acostumarem com os atalhos é bem legal. Esse é um dos poréns que me atrapalha quando eu uso, por exemplo, um iPad, porque eu tenho que ir nos menus, a coisa parece ficar mais lenta. Tem agora até uns teclados que a galera está usando para iPad, que é para agilizar isso. E realmente, a gente está trabalhando com as duas mãos, né? Uma aqui e a outra ali nos atalhos, tá? Isso ajuda demais. Eu esqueci de deixar aqui, mas eu ia mostrar para vocês. Eu tenho um daqueles tecladinhos pequenos um da Razer, chama Nostromo. Ele tem até um apoio para a mão. É sensacional esse equipamento. Porém, né, nas últimas atualizações do Windows, o driver dele parou de funcionar. Simples assim. É tipo assim, cara, compra outro. E eu aposentei ele. Eu preciso até procurar. Eu já tentei fazer ele funcionar, não deu, cansei. E eu quero ver se eu uso ele de novo. Porque quando você tem esse tecladinho, você customiza mais ele e aí fica excelente para trabalhar. Fora que ele tem a rodinha, tipo a rodinha do mouse, que aí eu colocava para aumentar e diminuir brush. E era muito, muito bom. Tá? Então, quem tem esse equipamento, tem vontade de ter, é um equipamento que vale ficar na sua listinha, tá? Mas vamos lá. Então, atalhos, eles ajudam muito, tá? E aí eu tenho alguns básicos. Que eu esqueci até de abrir, olha só. Vou puxar isso para cá. Aqui, ó. Aqui. Só para ficar feio, abre no meio da janela da aula, mas tudo bem. Então vamos lá, deixei alguns que eu uso, tá? Isso eu já falei em algumas aulas também, tá? Primeiro a questão de navegação, tá? Então, aqui, ó. Navegação, tá? Então, navegação, o que é? Z de zoom, tá? Então, na hora que eu seguro o Z, ó, afasto, aproximo, soltei, continuo trabalhando. Né? Afasto, aproximo. Tá? Então, uma coisa legal do Photoshop é que se eu apertar o Z, eu pego o zoom. Se eu apertar o B, eu pego o brush. Mas se eu segurar o Z enquanto eu estou com o brush, ele vai ficar com o zoom. Na hora que eu tiro o meu dedinho, ele volta para o pincel. Tá? Então, isso aqui ajuda muito. Estou com a ferramenta zoom, mas na hora que eu solto, volta a ser o pincel. Tá? Então, isso é um negócio que também deixa bem dinâmico. Vou apertar o F aqui, ó, barra de espaço, mãozinha, para fazer a pan. Então, a barra é a pan, tá? Ó. E o zoom, tá? Então, e aí a gente continua trabalhando. O B é brush, tá? Isso aqui é um básico, tá? Não tem nada de tão avançado assim. X é uma que eu uso, ó, olha aqui no cantinho, né? A cor de foreground da frente, background do fundo. Então vamos supor que eu tenho aqui um vermelho e eu tenho um azul, e aí, opa, azul, xizinho, vermelho, x, azul, x, vermelho, né? Então eu fico trocando entre cores, tá? Então isso é uma coisa que é bem legal para pintura, a gente consegue agilizar, principalmente quando a gente está fazendo exercício de valor tonal, preto e branco, putz, fica uma beleza, tá? Vou mostrar aqui rapidamente. Então, ó, D de dado é um outro atalho, que eu zero as cores aqui. Colchetes, para aumentar o pincel. Hoje em dia eu trabalho com ele desse jeito. E aí, ó,
o X aqui eu posso ficar trabalhando transição entre preto e branco. Só que eu não vou ficar, quando eu pinto de verdade, eu não fico só com essas duas cores, só estou mostrando que a gente pode ficar trocando aqui entre cores primeiro e segundo plano, tá? Um xizinho aqui, muito bom. E aí, tá, a gente entra no básico dos atalhos também, que não é tão avançado, que é o Ctrl, o Shift e o Alt, tá? Esses caras é legal vocês conhecerem, porque eles ajudam muito, tá? No processo como um todo, tá? Então, o primeiro é o Alt, ele sempre faz uma troca de ferramenta, também já falei isso umas 2.000 vezes. Então, vamos lá, colchetes. Então, eu estou lá trabalhando meus valores tonais e eu quero esse tonzinho de cinza. Olha lá, segurei o Alt, virou o conta-gotas, peguei a cor que eu quero, soltei o Alt, continuo pintando. Esse é um atalho que eu uso bastante. Aliás, olha o que eu faço. Eu ponho, na configuração da Wacom, eu ponho o Alt num dos botões, tá? Então aí eu não preciso nem estar com a mão lá para pegar as cores do conta-gotas. Eu venho aqui no botãozinho, ó, minha mão tá aqui, ó. Então eu venho aqui, ó, pegando e soltando. Aí eu tenho que ir no painel de controle usar as configurações da mesa. E aí a gente expande, tá? Então os atalhos junto com as configurações da mesa, a gente vai turbinando o nosso processo. O outro botão eu deixo com o botão direito, tá? Para pintura eu não uso, mas para outras coisas aqui eu uso, tá? Mas o botão direito aqui eu poderia usar para aumentar o pincel, ó. Não gosto de trabalhar assim, mas daria para trabalhar assim, tá? Botãozinho, diminui o pincel, pega uma cor, pinta, pega outra cor, pinta e assim por diante, tá? O Alt é o que eu mais uso. Nesse caso, com o pincel, Ctrl, ele vira a tecla de mover. Então, se a gente tem um layer aqui, ó, se eu segurar o Ctrl, eu posso mover esse layer e ainda assim eu continuo com o pincel para lá e para cá, tá? E o Shift aqui ele não vai fazer nada, tá? Para isso ele não vai fazer nada. Tá? Então, se acostumem a usar esses caras, eles vão ajudar bastante. Deixa eu ver na minha lista ali. Tá. Aonde que eu uso muito o Shift e o Ctrl é o seguinte, ó, tem um layerzinho lá, aí um outro atalho é quando eu quero distorcer as coisas, que é o Ctrl T. Tá? Então, o Ctrl T ele permite que, ó, hoje em dia o Photoshop mudou o formato que ele trabalho Ctrl T, inclusive dá para usar do jeito antigo, mas tudo bem, aqui eu me adaptei. Então aqui ele mantém a escala, antigamente ele não fazia isso. Se eu não quero a escala, eu seguro o Shift e aí eu consigo distorcer na horizontal, na vertical, tá? E aí eu posso usar o Ctrl para colocar em perspectiva. Quer ver? Eu vou fazer aqui um jeito diferente. Então, o Shift com o brush, ó, só que legal, se eu seguro ele antes, ele vai fazer linhas retas, tá? Então, estou fazendo umas linhazinhas aqui, às vezes ela repete, esse negócio do Windows eu acho horrível, mas tá bom. Eu fiz aqui umas linhazinhas, Ctrl T, se eu quisesse colocar isso em perspectiva, seguro o Ctrl, e aí, ó, eu posso colocar isso em perspectiva, tá? Seguro o Shift aqui. Aí começa a entrar umas combinações malucas. Ó, Ctrl, Shift, Alt, eu consigo mexer na parte de trás ali da minha perspectiva em conjunto. Ó. Então, se eu quisesse fazer um chãozinho aqui em perspectiva, poderia fazer. Ó. Dou um Enter, pronto. Fiz lá uma perspectiva. Ó, duplico, Ctrl T, botão direito, para isso que eu tenho o botão direito aqui na caneta, vertical, subo esse cara aqui, ó, já começo a ter elementos para ajudar ou trabalhar uma criação aí. Juntei os dois, Ctrl T, Shift, Shift, tá? Então, começo a pirar aí, ó, o pincel com Shift, ele vai fazer linhas retas, pincel com Shift. Então a gente pode aí, ó. Isso aqui do Windows eu tenho que desativar também. Já começo a criar alguma coisa, tá bom? Se eu vier aqui, ó,
ferramenta de seleção, tá vendo que é o atalho, né? Gradiente, que eu já vou falar dele. A gente já começa a ter de uma forma mais rápida. Claro que velocidade ela é relativa, né? Não é algo imprescindível, né? O importante é a gente saber o que está fazendo, né? Mas já que eu estou falando de ferramenta, então eu vou usar as ferramentas aí para mostrar. Vamos fazer mais um aqui. Então poderia ter uma parada acontecendo aqui, sei lá. Né? Então a gente constrói uma cena de uma maneira rápida, né? Faz um aqui, duplicou um layer, distorceu. Então essa mobilidade ela é interessante, porque nem tudo, na maioria das vezes, a gente não vai ficar lá desenhando. Você pode fazer um esboço, que nem eu fiz ali. Eu quero uma cena assim, vai ter um túnel lá atrás, vai ter uma perspectiva, tá bom, né? Eu posso fazer isso. Agora, eu não preciso ficar desenhando tudo na mão. O processo digital, ele é para facilitar, tá bom? Só cuidado para não confundir, que aí tudo você tem que fazer rápido, porque tem coisas que não vão ser rápidas, tá? Isso até é uma coisa que eu quero abordar em outra aula. Tem coisas que demoram mesmo em digital, tá? Depois eu vou compartilhar até com os alunos aí em breve. Eu e o Luciano, a gente assistiu um workshop aí esse final de semana, de um cara gringo, e algumas peças deles que são lindas, o cara demorou tipo um mês produzindo, tá? Então a gente acha que é rápido, vê a galera fazendo speed painting, acha que é rápido e não é bem assim, tá bom? Tem coisas que são rápidas, tem coisas que não, tá? Então, por que eu tô falando isso? Para que a sensação de velocidade não te dê aquele, eu sou ruim, eu não sei fazer rápido. Não é isso, tá bom? Mas o domínio da ferramenta permite que você agilize alguns processos, tá? Não significa que você vai fazer uma arte maravilhosa em 1 hora, não. Dependendo do que você quer fazer, vai demorar bem mais, tá bom? Só para ficar claro essa questão de velocidade, tá? E aí, falando nos layers, falando dessa questão de shift, alt e tudo mais, outro atalho que eu uso é a letra V, de mover, tá? E aí o mover me permite, por exemplo, se eu segurar o Alt, que eu duplique, ó. Se eu segurar o Alt e o Shift, eu duplico mantendo aqui a horizontal ou a vertical, tá? Então isso já é um negócio que eu uso também bastante. Posso pegar todo mundo aqui, ó, com o Shift, selecionei todo mundo, dou um Ctrl T, distorço, boto na perspectiva, tá? Com um Ctrl seguradinho aqui, baixei aqui, Ctrl Shift Alt, eu dou um Skill aqui, tá? Se eu der o Enter, distorci toda essa galera aqui, tá? Aí volto, continuo com os layers separados, tá? Então essa coisa do Shift, do Alt, é legal vocês experimentarem, tá? Que dá para fazer dessa forma, tá? Mais um atalho ali. Tá. Falando de atalhos. Ó, esse cinzinha que vocês estão vendo de fundo, se eu clicar com o botão direito, eu posso mudar, tá? Ó, posso deixar ele mais escuro. E é legal que conforme a gente muda o entorno aqui do nosso arquivo, a nossa percepção também muda, né? Em relação àquilo que a gente está vendo, tá? Vou deixar ele mais escurinho aí. E aí, uma coisa legal, que é o seguinte... Tem algumas ferramentas, por exemplo, que elas não têm atalho. Ó. Então, se eu quiser usar o smudgezinho aqui, ó, para dar aquela borradinha, no que eu já fiz, não tem atalho para o smudge, tá? Ó, não tem atalho nenhum. E aí, como é que eu faço para criar um atalho para usar uma ferramenta, tá? Eu vou vir aqui no Edit, e eu tenho aqui, ó, Keyboard Shortcuts, que são os atalhos. E aí a gente tem atalhos dos menus, de outras coisas a mais, incluindo aqui ferramentas ou as tools, tá bom? Então se eu descer aqui, ó, vou lá no Smudge, que é o dedinho, ó lá, o Smudge Tool não tem atalho nenhum. Então eu posso vir aqui, ó, e uma tecla que eu sei que não tem nada é a tecla N de navio. Então eu ponho um N aqui, já dei um Accept, dou um OK. Então agora eu tenho um
pincel. Se eu apertar o N, ele vira um smudgezinho que ele já tem tá usando uma configuração X aqui minha, tá? Então isso aqui eu posso ficar trocando, ó, pincel, smudge, pincel, smudge e assim por diante, tá? Então sempre que você quiser criar um atalho novo, você na verdade até pode mudar tudo, tá? Eu lembro de ver um vídeo de um artista gringo, que eu não lembro o nome, ele pega e configura toda a parte ali que a galera que joga bastante usa, o W, o A, o S e o D, né, que geralmente é para cima, para baixo, direita e esquerda. Assim como nos games, geralmente as coisas se concentram na sua mão esquerda, né, dependendo do jogo, claro, você tem um monte de tecla, mas muitos deles se concentram as teclas próximas. Tem um cara que ele configurou, eu não lembro quem que fez isso, mas ele configura toda essa parte de A, S, D, W, que é ali pertinho, ele põe os atalhos principais do Photoshop que ele usa mais. Então ele não precisa ficar esticando a mão, aí ele fica só numa areazinha pegando os atalhos que ele gosta, tá? O único porém de você pegar, por exemplo, assim, você sabe que o B é brush, né? Então qualquer Photoshop, qualquer máquina que você sentar, o B é brush. E aí você colocou, sei lá, o W, e você vai se acostumar com isso. E aí, se você trocar de máquina, foi trabalhar num lugar, tá em outra máquina que não é a sua, você vai toda hora apertar o W achando que é o B, ou você vai ter que reconfigurar o Photoshop para você. O único porém de modificar é isso, tá bom? Mas se isso não é um problema, você pode configurar da maneira que for melhor para você, tá bom? É que nem o Nostromo lá, esses tecladinhos. No momento que você se acostuma com eles, você vai ter que ficar carregando ele para todo lugar que você for, caso você costume ir para outros lugares trabalhar ou produzir, tá? Porque senão você se acostuma tanto com a ferramenta que depois você sente falta dela. E é natural, né? Sei lá, quem tem carro automático se acostuma tanto com o carro automático que se pegar um carro manual vai achar chato de dirigir, tá bom? É a mesma coisa, tá? Então você pode configurar da maneira que você quiser. Então sempre que quiser fazer um atalho novo ou mudar vai lá no Shortcuts. Tem uma coisa que eu faço, ó, aqui no Application Menus, eu vou em File, vou descendo aqui, ó, Export PNG, geralmente não tem atalho, esse atalho eu criei, Shift Ctrl Q. Por quê? Porque eu exporto muito o que eu faço em PNG, então para eu não ter que ficar indo lá toda hora aqui, ó, File, Export PNG, eu já tenho o meu atalho Ctrl Shift Q, ó, já abre aqui para eu exportar a imagem em PNG, tá bom? Então isso ajuda muito o nosso processo, tá? E aí, curtiu o vídeo? Então clica aí para ver a live completinha.